Olá pessoas, Flaviano aqui e eu vim de baixo porque o meu notebook tá aqui, eu liguei o áudio e vamos lá. Todo mundo tem aquela série que ama, não necessariamente que ama, mas que gosta, gostou de alguma forma. E por mais que você não seja apaixonado por essa série, você quer ver ela até o final e você quer saber o que acontece. A história, os personagens, os próximos episódios, as próximas temporadas. E cara, se tem um negócio que os serviços de stream fazem muitas vezes, e a gente sabe muito bem quem é a campeã em fazer isso, né? Elas cancelam a sua série. Gente, isso é normal acontecer, até porque a intenção de lançar uma série é justamente para quê, né? Para dar XP. E a partir do momento que o público não tá assistindo muito os episódios, não tá acompanhando muito as séries, o serviço de stream vai lá e cancela, né? Encerra as produções. Infelizmente é o que aparentemente aconteceu agora com o Legado de Júpiter. Muita gente fala que o Legado de Júpiter é uma série parecida com The Boys, ou era para ser o The Boys da Netflix, né? A outra série do Amazon Prime, que por sinal é muito boa. Embora eu não enxergue dessa forma, tá? Eu acho que a série tem o seu próprio ritmo e a sua própria história. É legal. Tem alguns elementos que não agradam? Sim, tem. Mas você ignorando essas partes acaba sendo uma experiência legal. Até porque é a nossa novela, né? A gente chega do trabalho muitas vezes, se deita antes de dormir e quer assistir a nossa série favorita. Ou simplesmente a nossa série. E foi anunciado o cancelamento do Legado de Júpiter. Cara, inicialmente a série era para ter 40 episódios e 5 temporadas. Infelizmente só saiu a primeira temporada com 8 episódios que ainda está no Netflix, mas eles não deram continuidade, cara. É falta de dinheiro da Netflix? Não, até porque somente em 2021, cara, pelas matérias que eu li, ela gastou em média de 17 bilhões de doletas somente em produções originais, o que é grana pra caramba. O orçamento médio gasto na primeira temporada de O Legado de Júpiter foi cerca de 200 milhões de doletas, o que é grana pra caramba também. E resolveram cancelar porque não estava dando a devida audiência. A gente sabe que a Netflix é ninja nessa parte de cancelar séries. Eu, por exemplo, sou muito fã de ficção científica, cara, e algumas séries, por exemplo, de ficção na Netflix nem tem, assim, aqueles efeitos especiais da hora, mas você acaba se envolvendo com a história e quando você quer saber o que vai acontecer nos próximos episódios, não vai ter como, porque simplesmente cancelam do nada, tá ligado? Se não tá tendo o retorno que eles esperam, né? Eles acham mais fácil cancelar as produções, o que deixa, é claro, os seus assinantes, né? Putos da vida! Eu particularmente acho um saco. Assim aconteceu com Outra Vida, Any Which Way, Aquela série da menina ruiva lá que se ferra um monte, que é uma história bem fofinha e emocionante, e vale a pena também você conferir. Falando ainda sobre o Legado de Júpiter, é bom ou não é? Vale ou não a pena você assistir, ao menos a primeira temporada que ainda tá na Netflix? Cara, eu particularmente gostei. Claro, tem algumas cenas um pouco caricatas. Tecnicamente falando, o Gaveta explica muito bem neste vídeo aqui. Ele é um cara mais técnico, então vocês vão gostar da crítica dele. Mas falando um pouquinho aqui da minha experiência pessoal como espectador da série. Em sinopse, pra resumir, caso você não tenha visto ainda a série, existe um certo confronto de gerações, né, entre os super-heróis, os primeiros super-heróis, os mais antigos, e a nova geração de super-heróis que está vindo. Até porque os primeiros heróis que surgiram, eles desenvolveram todo um código de conduta ali, né, e o ponto principal desse código de conduta é de não ferir fatalmente um vilão, por exemplo. E eles desenvolveram esse código quando eles adquiriram os poderes lá em 1900 e Guaraná com rolha. E aqui já, por exemplo, entra um ponto de desvantagem, cara. Quando eles adquirem os poderes, durante a série, você vai vendo alguns episódios que fazem uma reprise ao passado, quando eles conseguiram conquistar os poderes, e meio que foi jogado assim na cara do espectador, sabe? Como se fosse a criação das meninas super poderosas, sabe? Açúcar, tempero e acidentalmente o elemento X, pum, já aparece todo mundo lá de uniforme, poderes e tudo mais. No entanto, descartando essas partes meio que negativas, cara, dá pra você se envolver legal com a história. Em alguns momentos parece arrastado. A maquiagem, por exemplo, pra envelhecer os heróis, parece que alguns do passado, por exemplo, parece que estão mais velhos agora no presente. A maquiagem é algo tipo um pó na cara pra enrugar o rosto e uma peruca branca. Cara, algumas coisas não fazem sentido, mas se você ignorar, sim, dá pra aproveitar muito bem a história. Alguns efeitos são muito bem trabalhados, mas, novamente, como eu falei anteriormente, vale a pena pela história. Eu particularmente gostei, mas lembrando, né, que isso daqui trata-se apenas da minha opinião. Então, vai lá, assiste, você pode ou não gostar, ou você gostou ou não, se você já assistiu. Talvez a série poderia ficar muito boa mais adiante, muito boa no sentido que eu digo conquistar mais público. Só que eles acabam muitas vezes tomando essas decisões precipitadas, eles encerram algo mesmo antes de começar, cara. Existem muitos casos de séries e filmes que no começo não renderam muito bem, mas posteriormente se desenvolveram de uma maneira magnífica. Assim como tem aquelas séries também que, tipo, a série era boa até uma determinada temporada e eles começam a desenvolver mais
episódios, né, pra secar a fonte até. Mas, no caso do Legado de Júpiter, eles, sei lá, acordaram de manhã cedo, pensaram que não seria interessante, uma boa ideia continuar a série. Claro, naturalmente que eles se basearam em números, né, até porque o serviço de streaming, ele tem o controle de quantos usuários estão assistindo, quanto tempo que os usuários estão assistindo, inclusive se você tá pulando os episódios, né, pulando para frente, por exemplo, algumas cenas. Então eles conseguem saber a mesma coisa aqui do YouTube, por exemplo, a retenção do público, né, o quanto tempo que esse público tá assistindo, tá permanecendo assistindo tal série, tal filme. Então eles conseguem saber se vale ou não a pena uma continuação. E no caso do Legado de Júpiter, infelizmente, não vai continuar. Mas também parece que não é um fim definitivo, porque a Netflix também confirmou o lançamento de Super Crooks, eu acho que eu falei certo. É uma série sobre os vilões que povoam o mesmo universo do Legado de Júpiter. Bem, basta aí a gente esperar como vai ser, né? Pelo menos no final da primeira temporada, do 8º episódio, meio que ficou claro ali como é que surgiu os vilões, né? Porque se eles não tivessem ido lá buscar os poderes, eu acredito que não existiria nem heróis e nem vilões no universo da série. Pelo menos eu não li os quadrinhos, mas eu tô falando aqui pelo que eu vi na série. Por quê? Porque a partir do momento que eles adquirem os poderes, alerta de spoiler, hein? Quando eles adquirem os poderes, aquele impacto, aquela onda de energia que se dissipa, né? Que pega eles lá de jeito. Não ficou legal essa frase. Aquela onda de energia que atinge eles, ela vai se dissipando, né? Atinge também todos os tripulantes da embarcação e ela continua indo pro horizonte. Então, provavelmente, né, outras pessoas aleatórias pelo mundo também sofreram este impacto de energia e adquiriram os seus superpoderes, se tornando assim outros super-heróis, talvez, ou outros super-vilões. Mas é só especulação e vamos ver o que vai ser nas próximas revelações. Este é o primeiro vídeo deste nicho que eu estou abordando aqui no canal, gente. Então comenta aí embaixo se você concorda comigo, discorda de mim, ou se você sabe de alguma coisa que eu não falei aqui no vídeo, beleza? Comenta aí embaixo. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima transmissão. Olha só, o bordão do canal continua o mesmo. Falou!